Está no ar o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver que de um lado temos o Zé Eduardo. O Zé Eduardo que vai passar pano para a Janja, a nossa primeira-dama. Ele vai defender a Janja, ele vai fazer vistas grossas para o comportamento da Janja. Do outro lado, nós temos o Caio Coppola. O Caio Coppola já vai fazer o contrário, ele vai expor, ele vai trazer à tona, ele vai esmiuçar com detalhes todo o comportamento da Janja durante todo esse período, tanto passado, presente e futuro. Portanto, se inscreva no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu like. Se liga aí. Falar da primeira-dama Janja, vejam como é curioso, né? Onde a questão da Janja está interferindo com Lula. Não há nenhuma pesquisa que fala isso. Ah, mas ela está sendo muito rejeitada. Claro, ela é alvo de ataques permanentemente, muitos deles machistas. As mulheres são muito atacadas, em geral. Muito atacadas. Bastam ter posição política. Um homem, quando tem expressão política e é firme, ele é um estadista. A mulher, quando tem uma posição política e firme, ela é maluca, ela é extravagante, ela é não sei das quantas. Eu não sei, vamos comparar os gastos que Dona Michele Bolsonaro teve com os gastos que teve Janja. Vamos olhar isso, mas isso é importante, é relevante? Bom, vamos ver as atividades que cada uma fez. Então, ou seja, esse tipo de questão que resvala para o campo de uma má avaliação da mulher a priori, como seja uma detração aos maridos, eu acho péssimo isso do ponto de vista real. Vamos discutir o papel que a dona Janja teve, suas posições políticas? Vamos. Mas sem este viés, né, de certa forma até incriminatório, ao meu juízo, das mulheres. Eu acho que Michele Bolsonaro merece o nosso total respeito, Janja merece o nosso total respeito. Por certo, eu não concordo com as posições políticas da Michele Bolsonaro e tenho uma tendência a concordar, óbvio, com as posições da dona Janja, mas isso não me permite utilizar certo tipo de situações que, para as mulheres, infelizmente, tem sido recorrente no Brasil, o ataque que se faz a elas. Não me agrada, eu prefiro discutir as pessoas naquilo que fazem e não efetivamente associando um conjunto de situações que tem a ver com, a meu juízo, a meu ver, uma forma de preconceito pré-constituído em relação às mulheres. Janja merece o meu respeito, Michele Bolsonaro merece o meu respeito, a primeira-dama de governos anteriores também merece o meu respeito. Ou seja, eu não acho que é por aí que se devem fazer as análises. Eu acho que a imagem da primeira-dama, ela afeta sobremaneira a imagem do presidente e do seu governo, especialmente quando a gente está falando de comportamentos. Eu quero deixar isso muito claro, eu estou criticando comportamentos de domínio público. Então, por exemplo, quando a senhora Janja da Silva se comporta de forma bastante indecorosa e xinga, né, empresários que têm grandes contratos aqui com o governo brasileiro e que agora integram o governo americano, obviamente isso repercute na imagem do senhor Lula da Silva. Quando a primeira-dama demonstra nítida insensibilidade com vítimas de desastres naturais e só se comove aí com a situação de um cavalo, isso também insulta a opinião pública e reflete no seu marido. E, finalmente, quando você vê sucessivas excursões para destinos de luxo na Europa, aí as expensas do erário custando centenas de milhares de reais, é ingenuidade imaginar que isso, de certa forma, não respingue na imagem do homem que é casado com ela. Até porque, como a gente viu, esses gastos e o sigilo que ele decretou são objeto já de investigação do Ministério Público Federal por falta de transparência. Então, eu queria deixar muito claro que foi sugerido aqui que o meu comentário estava eivado de preconceitos, de etarismo, quiçá machismo. Não, eu estou descrevendo comportamentos com base em fatos. Eu trouxe até as manchetes do jornal para comprovar isso. Está sim sendo investigada aí por não dar as informações para a imprensa especializada. De fato, gastou milhões de reais, segundo a opinião pública, desnecessariamente, e não à toa 6 em cada 10 brasileiros não a veem com bons olhos. Então, isso não se trata de preconceito e muito menos de desrespeitar alguém. Agora, não é porque eu respeito
não só a pessoa, mas também a posição que ela ocupa de primeira-dama, que eu vou deixar de criticá-la quando ela está claramente desperdiçando dinheiro público e fazendo uma imagem muito feia, não só para o Brasil, mas também para o exterior. Que o dado que saltou aos olhos aqui foi a desaprovação massiva da primeira-dama, a senhora Rosângela da Silva, vulgo Janja. Olha essa manchete de hoje aqui da CNN Brasil. 58% dos brasileiros têm imagem negativa de Janja. Ou seja, 6 em cada 10 brasileiros reprovam o comportamento, as falas, a atuação pública da senhora Lula da Silva. Na internet, a primeira-dama Janja recebeu o carinhoso apelido de Esbanja, diante de sucessivos episódios de deslumbramento, com as suas circunstâncias e da sua predileção por um estilo de vida luxuoso, claro, às custas do dinheiro do contribuinte. Em dezembro do ano passado, o site especializado Poder 360 revelou que, apesar do gabinete da primeira-dama sequer existir oficialmente na estrutura de governo, a Janja tem à sua disposição 8 assessores em tempo integral. E aí, somando os custos dessa folha de pagamento com as infindáveis, as extravagantes viagens da companheira do Lula, a publicação concluiu que as atividades conhecidas da primeira-dama já custaram cerca de 4 milhões de reais aos cofres públicos. É mesmo uma extravagância. E aqui a gente precisa frisar, esses são os gastos conhecidos, porque contrariando mais uma das suas promessas de campanha, o Lula decretou sigilo de até 100 anos sobre uma série de informações, uma série de despesas relacionadas à sua companheira. Finalmente, esses atos suspeitos já estão sob investigação do Ministério Público Federal. Mas o fato é que na campanha, o Lula se vendia como um homem casado com a transparência. E no seu mandato, ele está mais para um amante do segredo. Afinal, segundo ele, aspas, na maioria das vezes, os maridos são mais apaixonados pelas amantes do que pelas próprias mulheres. Então, para quem não se lembra, essa fala foi vomitada na presença da senhora Janja e certamente não contribuiu em nada para melhorar a imagem da primeira-dama perante o público. Então, esse aqui é o primeiro ponto de atenção em relação a essa pesquisa, a deterioração da imagem pública da Janja e do seu marido perante o povo brasileiro. Você pode ver que o Caio Coppola detalhou, narrou aí, com detalhes, todo o comportamento, fez uma cronologia aí, de todo o comportamento da primeira-dama, a Janja, durante todo esse tempo em que o governo Lula voltou aí ao poder, né? Então, uma cronologia bem detalhada, com dados, né? Com matérias de jornais e tudo mais. O Caio Coppola fez isso com muita maestria. A Janja, ela tem esse comportamento que foi exposto aí pelo Caio Coppola. O Caio Coppola citou uma série de comportamentos da Janja, e comportamentos esses de circunstâncias ali que foram em público, né? Por exemplo, o xingamento ao Elon Musk, por exemplo, cometendo gafes em outros países, como na China, cometeu gafe na China, né? Foi lá para Paris, foi bem recebida pelo Macron, foi também para a Rússia, cometeu gafe também lá em Roma, né? Quando foi visitar o Papa, quando o Papa ainda era o Francisco, que faleceu, cometeu gafe no velório do Papa. Então, é uma série de questões, sem falar aí no comportamento da Janja referente à questão econômica, referente aos gastos, né, com essas viagens, né? A Janja fica em hotel de luxo, né? Tem enxovais aí que gasta aí milhares e milhares de reais em enxovais, né? Em compras, em imóveis, né? Gastando em hotéis de luxo com seus assessores, né? Todo esse comportamento, todas essas informações
foram tiradas, o Caio Coppola mostrou aí no vídeo, foram tiradas de matérias jornalísticas, né? Então a Janja, ela tem esse comportamento um tanto quanto extravagante, né, para uma primeira-dama, que deveria ser, que deveria ser, enquanto mais contida, né? Não ficar querendo aparecer a todo tempo, não ficar querendo se mostrar a todo tempo, a todo momento. Né? Uma primeira-dama, ela tem que ser discreta, né? Porque não é ela, como primeira-dama, que tem que ser protagonista de alguma coisa. Muito pelo contrário. Na verdade, a primeira-dama não é um cargo no governo, né? Ela é primeira-dama porque ela é esposa do presidente da República, e isso não é um cargo dentro do governo, né? Seja lá ele qual for. Então, essa é a crítica do Caio Coppola, né? Essa é a crítica do Caio, e uma crítica embasada com números, com dados, né? E com muita razão também. E com muita razão também. Tanto é que, não sei se o TCU já abriu aí uma investigação e tudo mais, para verificar até onde vai esses gastos aí de viagens com a primeira-dama por parte do governo Lula, né? E tenha certeza de que isso, quando vir à tona, né? Quando vir à tona todos esses dados aí que está sendo investigado pelo TCU, isso pode, se é que vai vir, né? Se é que vai vir à tona, isso pode prejudicar e bastante o governo Lula, como disse o Caio Coppola aí no vídeo, pode prejudicar bastante na questão da campanha para 26. Não tenha dúvida sobre isso, né? Então ficou muito claro aí, o Caio Coppola expôs detalhe por detalhe, né? E vamos ver o que o TCU vai apurar aí, não é isso? Por esse vídeo é isso. Se inscreva no canal, deixa o seu comentário, deixa também o seu like. Até breve!